Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós daremos início ao nosso curso de resolução de questões, 80 questões comentadas e inéditas sobre a legislação aplicada ao Ministério Público de Pernambuco. Você que está se preparando, fez a leitura do edital e percebeu que uma das disciplinas a serem cobradas é a legislação aplicada ao Ministério Público de Pernambuco. Então, através de 80 questões, na modalidade múltipla escolha, nós vamos, então, trabalhar todos os tópicos deste assunto legislação aplicada. Hoje nós vamos começar com a Lei 8.625, que é a lei que trata sobre o Ministério Público dos Estados. Tudo bem? O nosso curso é dividido em 8 aulas. Cada aula são 10 questões, divididas em 2 blocos. O aluno recebe o material em PDF, comentando as questões, alternativa por alternativa, e também o vídeo para que ele possa fazer o download, observando os pontos a serem trabalhados nas questões. Tá bom? Então vamos à nossa primeira questão. Analise as assertivas no tocante das disposições da Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Aqui nós temos 4 assertivas, vamos analisar quais delas estão corretas. Preparados? 1. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público estabelecerá normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público do Distrito Federal? Não, até porque o Ministério Público do Distrito Federal, ele pertence ao Ministério Público da União. Ele não estará abrangido aí pela lei orgânica do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, essa número 1, ela fere o que prevê o artigo 2º da lei orgânica. 2. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Muito bem, nós temos essas 3 modalidades de autonomia: a autonomia funcional, a autonomia administrativa e ainda a autonomia financeira. Então, a 2 está correta, de acordo com o que prevê o artigo 3º da Lei Orgânica. 3. Unidade, indivisibilidade, inamovibilidade e independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público. Cuidado para você não confundir esse assunto. Os princípios institucionais do Ministério Público são somente 3. Quais são eles? A unidade, a indivisibilidade e ainda a independência funcional. Portanto, a inamovibilidade fica fora. A inamovibilidade é uma garantia e não um princípio institucional. A número 3 está incorreta, segundo o artigo 1º, parágrafo único da Lei Orgânica. 4. Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos promotores de justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, portanto os Estados, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Não. Essa lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, ela tem uma iniciativa facultada aos procuradores gerais de justiça dos Estados e não aos promotores de justiça dos Estados. Corrija essa informação, é o Procurador-Geral de Justiça. Portanto, a número 4 também está incorreta, vai contra o que prevê o artigo 2º também da Lei Orgânica. Então, estão corretas aqui somente, ou está correta somente a número 2. Por isso que o gabarito da primeira questão é a letra E. Tá bom? Questão 2. Estatue a Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que... Essa questão, vocês vão perceber que todas as alternativas vão tratar sobre as decisões do Ministério Público. Existe um artigo, que é o artigo 3º, parágrafo único,
que vai tratar, que vai abordar a respeito das decisões do Ministério Público e como que essas decisões são fundadas. Prevê esse artigo 3º, parágrafo único, que as decisões do Ministério Público serão fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais. Terão eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Então, veja, a única alternativa que está, assim, de acordo com esse artigo 3º, parágrafo único, é o que prevê a letra A. Então, nós temos aqui eficácia plena, executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e também do Tribunal de Contas. Então, a letra A, ela está correta. A letra B, C, D e E estão incorretas. Por quê? A letra B, por exemplo, o finalzinho dela é assim: ressalvada a competência constitucional apenas do Tribunal de Contas. Não. A lei, o artigo 3º, diz ainda ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário. A letra C, ela fala que terá eficácia plena, executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional apenas do Poder Judiciário. Lembrando que nós temos ainda a ressalva quanto ao Tribunal de Contas. A letra D diz que as decisões terão eficácia parcial. Não, a eficácia é plena. E a letra E coloca obedecidas as formalidades legais, tem eficácia plena, tem executoriedade imediata, no entanto, sem ressalvas. Não. Existem ressalvas, e quais são elas? As de competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Então, a letra E, ela está falsa também, assim como a letra D, letra C e letra B. Artigo 3º, parágrafo único, gabarito, portanto, da questão 2, letra A. Tá bom? Questão 3. Acerca da autonomia funcional, administrativa e financeira do Ministério Público, cabe-lhe especialmente 1. Prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Esta está contida nessa autonomia que se dá ao Ministério Público? Com certeza. Está verdadeira a primeira, e o artigo que vai justificar é o artigo 3º, inciso 7. 2. A criação e a extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros. Cuidado! Não é o Ministério Público que cria e extingue cargos. Ele propõe ao Poder Legislativo essa criação e extinção. Então, propõe ao Poder Legislativo. Por isso que a 2 está incorreta. É o artigo 3º, inciso 5, também, da Lei Orgânica. 3. A criação e a extinção dos cargos dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Ora, além de criar e extinguir cargos, os cargos dos seus serviços auxiliares também acontecerá da mesma forma. Então, nós vamos ter aqui a realização de uma proposta ao Poder Legislativo, com base, então, no artigo 3º, inciso 6 da Lei Orgânica. 4. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Muito bem. A número 1 está correta, assim como a número 4. A número 4 também está perfeita. O entendimento a gente retira do artigo 3º, inciso 2. Só que na questão 3 eu busco quais estão incorretas. Então, estão incorretas a 2 e também a 3. O gabarito da questão 3 é a letra C, tá bom? Questão 4.
Julgue com base nas disposições da Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 1. Devido à sua autonomia financeira, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária independente dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao Poder Executivo. Ora, temos dois problemas aqui. Primeiro, precisa respeitar os limites da LDO. Segundo, é encaminhado ao governador de forma imediata e será submetido ao Poder Legislativo. Então, aqui nós temos dois erros, dizendo que independe de limite e que encaminha diretamente ao Poder Executivo. Então, nós temos um encaminhamento ao governador, que é o chefe do Poder Executivo, mas que se submete ao Poder Legislativo. É a previsão do artigo 4º, tornando a 1 incorreta. 2. Mediante controle externo, será exercida pelo Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas. Veja, sim, mediante controle externo, mas esse controle será exercido pelo Poder Legislativo. Então, corrige, por favor. Ainda é o artigo 4º, só que o parágrafo é o 2º, tá bom? 3. O Ministério Público é uma instituição permanente, prescindível à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Olha, parece correta, caso não fosse a palavra prescindível. Na verdade, o Ministério Público é uma instituição permanente, mas é essencial à função jurisdicional do Estado. Então, está incorreta a número 3, de acordo com logo no início da Lei Orgânica, o artigo 1º. Então, todas estão incorretas, então nenhuma está correta. Gabarito, letra E, questão 4. E a última questão do nosso primeiro bloco, assinale a afirmativa que contém todos os órgãos da administração superior do Ministério Público. Não confunda administração superior com administração. São órgãos da administração superior todos aqueles do artigo 5º. Então, nós temos ali, por exemplo, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e ainda a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Logo após, nós temos outros órgãos que são órgãos de administração, mas na lei não se fala de administração superior, não confunda, que são as procuradorias e as promotorias de justiça. Então, não posso marcar a letra A, porque misturou administração superior com administração. A letra B, ok, porque está compatível com qual artigo? Com o artigo 5º. A letra C, temos a Procuradoria-Geral, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, a Corregedoria-Geral, mas colocou-se aqui Procuradorias de Justiça, não pode. A letra D colocou Promotorias de Justiça. E a letra E mencionou só 3, que é a Procuradoria, Conselho Superior e Corregedoria. Faltou aqui o Colégio de Procuradores. Então, só a letra B está totalmente conforme o nosso artigo 5º da Lei Orgânica, a Lei 8.625 de 93. Tudo bem? Ora, esse primeiro vídeo é um vídeo gratuito disponível para você conhecer o nosso curso. Se você gostou, passe agora no nosso site www.eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso que, conforme eu disse para vocês no início, dividido em 8 aulas com 10 questões cada. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos. A gente se vê em breve. Até mais.